Meus caros amigos e amigas, algumas pessoas nos perguntam o seguinte: por que Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima em 1917? Bom, evidentemente, só Deus sabe por quê, né? Para que haja uma aparição dessa, evidentemente, tem que ter autorização de Deus. Nossa Senhora teria dito a uma vidente que se Jesus permitisse, ela apareceria muito mais vezes. É porque não está no plano de Deus salvar a humanidade através de aparições. A humanidade será salva pela pregação do Evangelho, através da igreja, com a vivência dos sacramentos. Mas Deus permite que Nossa Senhora de vez em quando apareça para trazer assim um reavivamento espiritual. Ela não traz nada de novo em termos de doutrina. E ela também não afronta a hierarquia da igreja, porque ela sabe que foi seu filho que instituiu o magistério da igreja e a hierarquia da igreja. Então, Nossa Senhora apareceu em 1917, exatamente no momento em que o mundo estava vivendo a primeira pior guerra que o mundo tinha conhecido, a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1917. E foi tão terrível essa Primeira Guerra porque foi a primeira vez em que foi usado o avião com os bombardeios. Então foi uma coisa assim impressionante, tipo de guerra que a humanidade nunca tinha vivido, porque até então as guerras só usavam o quê? Canhões, metralhadoras, né? Mas não havia os bombardeios aéreos. Então houve uma mortandade tremenda, de 5 a 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora apareceu exatamente para pedir aquelas crianças, né? Francisco, Jacinta e Lúcia, que pedisse ao mundo para rezar o rosário. Por isso é chamado de Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima. Rezar o rosário é para que haja paz no mundo. E também para que haja a conversão dos pecadores, porque ela disse que muitos se perdiam por falta de pessoas que orassem e se sacrificassem pela conversão dos pecadores. Inclusive mostrou para as crianças uma visão do inferno, para mostrar que de fato o inferno existe. A pessoa que morrer é assim, brigada com Deus, não se reconcilia de forma nenhuma, né? Com o coração fechado, endurecido, a pessoa pode viver eternamente longe de Deus, numa situação de sofrimento, de angústia, né? Muito bem, então Nossa Senhora prometeu às crianças que a Primeira Guerra acabaria, mas que se o mundo não se convertesse, aconteceria uma Segunda Guerra, pior ainda. E lamentavelmente aconteceu. Né? A partir de 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, muito pior do que a primeira, né? Que terminou depois de 1945, com aquele horror que foi a ação de Hitler, que deve ter matado cerca de 20 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus, e a guerra ao todo, a Segunda Guerra Mundial, deve ter morrido cerca de 50 milhões de pessoas. Bem, e Nossa Senhora, depois disso, mostrava também às crianças o perigo que significava a Rússia para o mundo. E ela pedia que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração, porque a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo afora. E realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, foi colocado aquele muro de Berlim terrível dividindo a Alemanha em Alemanha, Berlim Ocidental, Berlim Oriental, uma coisa catastrófica, dividiu parentes um para cada lado, sem poderem se comunicar mais, né? Mas Nossa Senhora deixou um terceiro segredo, que foi depois revelado pelo Papa João Paulo II, exatamente no ano 2000, porque se referia exatamente ao Papa João Paulo II. Ele sofreu um atentado no ano de 1981, exatamente no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, por aquele terrorista turco Ali Agca, no Vaticano. Né? E o Papa não morreu por um milagre de Nossa Senhora, de fato. Ele mesmo disse, né, que uma mão puxou o gatilho, mas infelizmente outra mão, a mão de Nossa Senhora, o protegeu. Né? Isso ele disse para os bispos lá na Clínica Gemelli, em Roma, quando ele estava ali depois de ser operado. O Papa não morreu por pouco. Né? Bem, era o começo do pontificado dele, ele foi eleito Papa em 1979, e depois ele teve 25 anos de pontificado. E esses 25 anos tem tudo a ver com o terceiro segredo de Fátima. Todo o trabalho dele
movido pela intercessão de Nossa Senhora, fez o quê? Desabar o comunismo em 1989. Inclusive, o Muro de Berlim que caiu, né, em 1989, um pedaço desse muro bem grande, uns 4, 5 metros, está colocado lá no pátio do Santuário de Fátima, né, para mostrar exatamente que pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima, com o Papa João Paulo II, aquele Muro de Berlim caiu, o comunismo, né, na Rússia se dissolveu, e todos aqueles países satélites que estavam escravizados pela Rússia, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e todos os outros, né, praticamente se libertaram. Né? Foi realmente o maior milagre do século XX. Tudo isso tem a ver com as aparições de Nossa Senhora de Fátima, e a irmã Lúcia, que viveu até os seus 90 anos de idade, pôde retratar tudo isso, né, inclusive num livro que ela escreveu, A Mensagem de Fátima, ela mesma, né, todos os escritos dela, revelando a maravilha que foi a aparição de Nossa Senhora. E o Papa João Paulo II chamava por isso Fátima, né, o altar do mundo. Ou seja, aquele local em que as pessoas vão ali para rezar, para oferecer o sacrifício a Deus, e quem já foi em Fátima, ali já teve o santuário de Nossa Senhora, sente ali, né, realmente esse clima maravilhoso. Ali todas as noites, às 9 horas da noite, 9, 9 e meia, existe o terço das velas, em que é rezado o terço ali naquela capela central da praça. Cada mistério é rezado numa língua diferente, porque ali vem gente de todos os povos, japoneses, chineses, ingleses, alemães, italianos, brasileiros. E depois aquela belíssima procissão das velas, carregando o andor de Nossa Senhora. Né? E o povo aí sente que realmente Nossa Senhora ali acolhe a humanidade como mãe, libertando a humanidade dos seus males.